Tudo bem, gente? A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, da revista que está aparecendo aí na sua tela, Dons Espirituais e Ministeriais, segundo trimestre de 2021 da CPAD. Hoje nós vamos falar sobre a quarta lição, que é justamente os dons de poder. Até rimou, viu? Vamos lá. Vamos para o texto áureo que diz assim, primeira carta aos Coríntios 2, do 4 ao 5. Está aí na sua tela. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. A verdade prática vai nos dizer o seguinte: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Só com o texto áureo e a verdade prática já fica muito claro e evidente que os dons de poder são manifestados através da igreja, claro que em Deus, em situações sobrenaturais, excepcionais, em situações realmente relevantes. O dom de poder não é manifestado em situações banais ou até mesmo de vingança, que tem gente que acha que detém o poder de abençoar e também de amaldiçoar, determinar a morte de alguém por ocasião, por exemplo, de ser contrariado, como a gente cansa de ver aí. Então, os dons de poder são manifestados através da igreja, claro que em Deus, em situações sobrenaturais, em situações excepcionais, como você leu aí na verdade prática. Isso aqui tem que ficar claro, porque isso vai dar a linha toda do nosso raciocínio ao longo da lição, tá bom? Leitura bíblica em classe está aí na sua tela. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E há outra operação de maravilhas, e há outra profecia, e há outro dom de discernir os espíritos, e há outra variedade de línguas, e há outra interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, é o capítulo da carta de Paulo que vai tratar sobre dons espirituais. Você sabe bem que a igreja em Corinto era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, como a gente pode ver lá no capítulo 1. No entanto, ela também tinha muitos problemas, mesmo tendo dom espiritual. E aqui já vai um ensinamento para a gente. Ter dom espiritual não é sinônimo de perfeição. Ter dom espiritual não é sinônimo que você, por ser portador de um dom, não precise se consagrar, não precise de nenhum tipo de exortação, não precise de estar debaixo de nenhum tipo de aconselhamento, pastoreamento ou até mesmo de disciplina. Dom não te deixa imune a nada, inclusive aos problemas da vida. Quem tem dom está imune a tudo, quem tem dom está num patamar acima, como diz os flamenguistas, né, que eu também sou um deles. Não, dom espiritual não tem nada a ver com isso, tá? Vamos deixar claro isso para desmistificar. Quem tem um dom é alguém que está mais perto de Deus do que os demais? Não. O dom é uma coisa, comunhão com Deus é outra coisa. Claro que uma influencia a outra, no entanto, a gente não pode pensar assim, tá bom? Eu separei aqui na leitura bíblica em classe 3 palavrinhas que eu vejo no texto que a gente leu. Não está na revista, mas o Rodrigo vai colocar aí na tela aí pra gente. Primeira palavrinha que eu separei aqui é individualidade. Você leu comigo? E a outro deu isso, e a outro deu aquilo, e a outro deu aquilo outro. E no finalzinho, né, no versículo 11 vai dizer, repartindo particularmente a cada um. O que eu aprendo aqui com essa palavrinha nos dons aqui, individualidade? Em primeiro lugar, individualidade é diferente de individualismo. Individualismo é um comportamento nocivo, egoísta, egocêntrico e por aí afora. Individualidade são características particulares de cada um. Eu sou pai de 3 filhos e um do coração. Cada um tem uma característica, mesmo pai, mesma mãe, cada um tem um jeito. O que é isso? Individualidade. Então eu percebo que o dom respeita a sua instrumentalidade, o seu jeito, o seu temperamento, cada um de um jeito. Tem gente que pensa que o dom que presta é quem evangeliza. Isso é um mal de muitos evangelistas. Não, que tem gente que fica dentro da igreja, papapá, tem que ir para a rua. Aí eu te pergunto, quem pesca
é menos importante do peixeiro que vai limpar o peixe, daquele que vai receber o peixe e cuidar dele? Não. Então, uma coisa é quem pesca, outra coisa é quem vai cuidar do peixe. Então, os dons é cada um no seu tamanho, na sua instrumentalidade, cada um no seu jeito. Então, a primeira palavrinha que eu separo aqui é individualidade, tá aqui. A segunda palavrinha que eu separo aqui é unicidade. Ainda no texto a gente consegue ver que, embora seja cada um recebendo um, é o mesmo Espírito. A palavra unicidade significa algo que é igual, singular ou oriundo da mesma coisa. Então, embora cada um tenha uma instrumentalidade, cada um tenha a sua individualidade, todos estamos ligados ao mesmo Espírito na unicidade. E a terceira palavrinha que eu destaco aqui desse texto, que eu separei para você, é a palavrinha diversidade. Não existe só um dom, uma operação, uma forma de fazer. Além da individualidade, cada um tem um jeito, além da unicidade, tudo vindo do mesmo Espírito, nós também temos a diversidade de dons, um canta, outro prega, e assim a gente segue. Essas três palavrinhas que tá aí, eu queria dividir com vocês, tá bom? Vamos lá então para a introdução. O ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente de cura. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Eu vou ler só até aqui, você pode continuar lendo aí a introdução, porque o que eu quero dizer aqui nessa questão da introdução? O ministério de Jesus foi marcado pelo dom de poder, milagres, prodígios, maravilhas. A igreja primitiva do primeiro século também foi marcado por poder. Então, isto prova que esse dom de poder foi fundamental na expansão do ministério de Jesus e foi fundamental na expansão do ministério da igreja no período apostólico. Por quê? Como o próprio apóstolo Paulo disse lá no texto áureo, para que você não se apoiasse apenas em palavras humanas, o evangelho que eu vos prego é poder de Deus. Este poder é como uma assinatura, este poder é algo que vai ratificar a pregação, confirmar a pregação. Então o dom de poder tem por objetivo confirmar o evangelho e não confirmar a ascensão de alguém individualmente. A gente vai ver isso mais para frente. O dom de poder tem por finalidade confirmar o evangelho, exaltar o evangelho, ratificar o evangelho, e não personalidades, e não indivíduos, como a gente vê nos dias de hoje. Aí ainda na lição, lá no seu segundo parágrafo está escrito assim: nesta lição estudaremos, ainda na introdução, a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja. Se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando edificação para a igreja, busque-os com fé em oração. Engraçado que no texto anterior vai fazer algumas perguntas interessantes, como por exemplo, será que esses dons acabaram? Como defende aí os teólogos cessacionistas, que alguns dons acabaram. Por que a gente não vê mais com tanta frequência hoje paralítico andando, por exemplo, como na época da igreja primitiva? Eu já fiz essa indagação, eu sou pastor há 10 anos da mesma igreja, mas discipulo há muito mais tempo que isso. Eu já fiz essa indagação a Deus, por que eu não vejo o que acontece na Bíblia, como nos dias atuais eu não vejo, Acho que ficou até mal colocado. Como que eu não vejo nos dias atuais o que eu leio na Bíblia? E aí eu vivi uma experiência anos atrás que marcou muito meu coração. Nós oramos por uma mulher que estava toda quebrada, com ferro do quadril até o tornozelo de um acidente que ela sofreu, e os médicos disseram que ela não iria andar. E a gente tinha que pegá-la em casa para levar para o culto, era aquela luta, aquele sofrimento, e aquela moça toda quebrada voltou a andar de uma forma milagrosa, de uma forma poderosa. E sabe o que aconteceu anos depois? Eu encontrei ela indo para o carnaval, pular carnaval, num bloco todo indecente. E a imagem dela afastada, vivendo toda bêbada, vivendo aquilo que eu vi, aquilo me gerou uma crise muito grande, que eu me questionei dizendo, como pode uma pessoa viver um milagre tão grande e ainda desviar-se? Naquele momento, eu era ainda adolescente, o Senhor libertou meu coração desse questionamento, com a seguinte pergunta: qual é o verdadeiro paralítico nos dias de hoje, hein? Hoje, eu digo para você, sem medo de errar, que o paralítico maior é a nossa alma.
é a nossa fé, é a nossa incredulidade. Acredito que o milagre que a gente mais precisa nos dias atuais não está no físico, mas está no espírito, na alma e no corpo. Isso é uma justificativa, pastor. Não, porque eu creio e oro para que Deus opere milagres e tenho muitos testemunhos aqui na igreja. Mas isso me libertou um pouco, sabe por quê? Porque para Deus é muito fácil abrir o mar vermelho. O difícil foi fazer todo mundo que atravessou entrar na terra prometida. Só 2 entraram, Josué e Caleb. Para Deus é muito fácil curar 10 leprosos. O difícil é fazer os 10 voltar para agradecer, porque só um assim o fez. Então a operação de milagres, na minha opinião, é muito maior na transformação do coração do ser humano do que propriamente no milagre concedido pela parte de Deus. Que eu não sei se você sabe, mas o inimigo também opera milagres, né? Também faz coisas aí, em algumas religiões aí, sobretudo de espiritismo baixo, que você fica, como que aconteceu isso? Mas isso é uma outra aula para a gente avançar. Seguindo aí, o dom da fé. Vamos lá, primeiro tópico, saindo da introdução. O que significa a fé? Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Essa é a definição bíblica sobre fé, pois mostra a total confiança e dependência de Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido na galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Definição de fé? Fé, está lá em Hebreus 11, é a convicção, é a prova das coisas que não se veem, das coisas que ainda não aconteceram. Ou seja, vou dar uma definição minha que eu gosto muito, que eu mesmo reflito muito sobre ela. Fé é você crer no amanhã sem nenhuma perspectiva hoje. Isso para mim é fé, né? Então veja bem, só que a fé, a Bíblia, que a própria lição vai trazer no subtópico 2, que a fé, nós temos 3 tipos de fé. Como é que é fé no plural? Sabe, Júlio, como é que é fé no plural? Fé no plural é fés, é só você acrescentar o S, tá? Mas a gente quase não usa isso, segundo a Elane, nossa professora de português. Nós temos 3 tipos de fé que a Bíblia vai ensinar. E a gente vai ler aqui, por exemplo, no tópico 2, que nós temos a fé salvífica. Romanos 10:17. Que fé é essa? Fé para ser salva, fé no Filho de Deus. Todo crente em Jesus tem essa fé. Que isso, pastor? Sim, porque é pela fé que nós somos o quê? Salvos. Pela fé sois salvos. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Isso é um dom de Deus. A fé para ser salvo, todo crente em Jesus tem, que é a fé sobrenatural. Nós temos ainda a fé natural, no caso são 4 aqui, né, que eu não preparei, mas a fé natural que a pessoa tem nas coisas naturais, né? Por exemplo, a pessoa vai lá e joga na loteria, ele está fazendo o quê? Está apostando, depositando uma fé ali naquele negócio. Quando o Flamengo vai jogar e você vai lá, compra seu ingresso, vai para o estádio todo felizinho. Por quê? Quem é que vai para o estádio ver o time perder? Você tem fé que o Flamengo... Isso é uma fé natural das coisas. A fé espiritual e sobrenatural só o crente tem, aquele que crê em Jesus como teu Senhor e Salvador. Mas aí nós temos um outro tipo de fé que a Bíblia vai dizer em Gálatas 5:22, que é a fé do fruto do Espírito. Aí já é uma outra questão. Por exemplo, eu posso aplicar que já é um ministério, né? Nem todo crente tem um ministério. Tem que ter uma questão de fé, de uma vida espiritual em fé para ter um ministério, por exemplo. E aí nós temos o terceiro tipo de fé que a lição vai trazer. Eu já falei, né, 3. Eu trouxe a fé natural, mas a lição traz só 3 tipos. A fé para operar milagres. Aí já entra como o dom da fé. O dom para operar milagres, né? Tem até uma definição boa aqui de Stanley Orton. É uma fé milagrosa para uma situação ou uma oportunidade especial. Aí já é um outro tipo de fé que nem sempre quem tem ministério tem esse tipo de fé, que é uma fé para operar milagres. Então a lição traz 3 tipos de fé. A fé salvífica, aquela que a gente crê em Jesus para ser salvo. A fé como fruto do Espírito. E a fé que é o dom da fé para operar milagres. A lição traz 3 e eu te dei a 4ª aí, que é a fé natural. Tá beleza? Dá para entender? Para que serve todos os dons, gente? Eu falei na última lição, vou repetir aqui. Dom serve para uma coisa.
para poder edificar a igreja, para servir pessoas. Ninguém tem o dom para fazer deste dom um objeto que as pessoas o sirvam, né? Fazer deste dom um objeto como se fosse um objeto real, um trono. Eu sou portador desse dom, então todo mundo tem que fazer o que eu quero. Não, o dom espiritual existe justamente o contrário, para você servir as pessoas, tá bom? Vamos lá então, subtópico 3 do primeiro tópico ainda, dom da fé. Exemplo bíblico de dom da fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: não temais, estais quietos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará para com os egípcios, que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes de fato acontecer. Esta é uma boa mostra bíblica do exercício do dom da fé. O que Moisés fez? Moisés ele preveu um acontecimento milagroso pela fé. E, gente, preste atenção. Se você sai de casa e vê que vai chover, é obrigação sua levar o guarda-chuva. Por quê? Porque os sinais te dizem que vai chover. Agora, você sai de casa, o céu tá claro e você pega o guarda-chuva aí, já saiu do natural, já saiu da normalidade. Por quê? Porque não existem sinais que vá chover. Assim é o dom da fé. Profetizar com tudo pronto, todo mundo faz isso. Qual é o difícil aqui? É ver sem ver. Embolou tudo, pastor? Não, é ver pela fé. Preparar pela fé. Moisés falou: ficai quieto e vede o livramento. Só que o povo não está vendo. Moisés já estava vendo o livramento, porque o mar iria se abrir. Então esse é o dom da fé que a lição traz como exemplo, que é um comportamento induzido por uma fé. Eu me comporto mesmo fora do tempo, crendo que vai chegar o tempo que eu vou viver aquilo que eu creio. Isso é o que, pastor? Isso aí é fé, sem dúvida nenhuma. Então é isso que a lição vai trazer, esse exemplo maravilhoso, tá bom? Então vou pedir aí pro Rodrigo colocar na tela para ficar mais didático, tá? Pra gente separar os 3 tipos de fé direitinho, tá? Vamos lá. Fé, eu quero dar a primeira definição sobre fé. Vamos lá, coloca aí para mim. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Ponto. Vamos lá. Primeiro tipo de fé que a lição traz. A fé salvífica. Tá aí na tela. Proveniente da proclamação do Evangelho, esta fé leva-nos a receber a Cristo como Salvador. Tá aí, fé salvífica. Você ouve a mensagem, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, crê em Jesus e aí você encontra a salvação. Segundo tipo de fé, a fé sendo um dom, né? A capacidade que o Espírito Santo concede ao crente a realizar coisas que transcendem o natural. Eu dei o exemplo aí, por exemplo, do ministério, né? Então a fé como dom. E para fechar, a fé como um dom agora para poder operar maravilhas. Aí, meu amigo, já é uma outra situação. Então nós temos aí, para poder fechar, né? A fé salvífica, a fé como fruto do Espírito, melhor dizendo, né? Corrija aí para mim. A fé como fruto do Espírito e a fé como dom, tá certo? Ninguém pode dizer que não tem fé. Eu anotei isso aqui na revista, eu quero deixar isso claro para você. Ninguém que é crente em Jesus pode dizer eu não tenho fé. Se você é crente em Jesus, você goza da fé salvífica. Agora, a fé como fruto do Espírito e a fé como um dom para operar maravilhas, aí você pode dizer que não tem. Caso você não tenha, que já é uma outra situação, tá bom? Vamos lá então. Enquanto não recebermos o novo corpo imortal e corruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doença. Por que eu li essa frase antes de entrar aí no subtópico 2? No tópico 2 aí, dons de curar. Olha o que está escrito aí no subtópico 1 do tópico 2. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural.
Deus é quem cura. Tem muita gente ouvindo um evangelho mentiroso, dizendo que se você é crente, você não fica doente. Isto não é verdade. Nem sempre Deus vai nos poupar das tribulações. Ele pode? Pode. Eu tenho vários testemunhos. Mas muitas vezes o Senhor vai permitir uma noite na cova dos leões, mesmo sem ser comido por eles. Por quê? Porque a experiência da cova transformou Daniel. E assim, meu amigo, tira isso da cabeça que você está passando um momento de enfermidade, Deus não é contigo. Isso não existe. Estamos sujeitos, enquanto aqui na terra, a viver toda e qualquer tipo de privação, de luta, de enfermidade, porque Deus não nos prometeu ausência de dificuldade. Pelo contrário, Ele disse, no mundo tereis aflições. Então tem uma turma que prega esse evangelho que é como se fosse uma redoma de vidro, onde você fica dentro dela e você é rico, lindo, saudável, próspero, porque você é crente. E do contrário disso, você está endemoniado, está com encosto, encostado, está encapetado, está tudo. Isso não é uma realidade bíblica. Olha para a Bíblia e vê que grandes homens passaram grandes privações e lutas e dificuldades, e isso não diminui nem um pouco o que eles são em Deus. Esse tópico é muito lindo. Está escrito assim, né? Ele concede os dons segundo o conselho de sua vontade e sabedoria no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara. A concessão desses dons à igreja deve ser a necessidade de o evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa e não o crente. Ao não crente, melhor dizendo. Então, ter o dom de cura, como eu disse logo no início, é para ratificar o poder de Deus ao não crente e mostrar que Deus é Deus, e mostrar que Deus cura, e mostrar que Deus é poderoso para fazer quando a medicina não consegue. 2. A redenção e as curas. Apesar do crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória de Jesus, isto não quer dizer que nós não vamos ficar doentes, até porque o nosso corpo aguarda a redenção. Esse tópico é interessante, libertador, porque isso não quer dizer que porque tu está enfrentando uma luta, uma enfermidade, que Deus te abandonou, que Deus não é contigo. Isso é mentira. Estamos aqui sujeitos a passar todas essas dificuldades, mas em Cristo nós somos mais do que vencedor. Amém? Vamos lá, a necessidade dos dons. Subtópico 3. Os dons de curar são necessários à igreja na atualidade. No mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar Deus. Esse dom é importante porque hoje como a gente tem solução para tudo, a gente pouco recorre a Deus. Então a lição quer dizer que o dom de poder para curar, fazer maravilhas, é importante para mostrar ao mundo que a última palavra quem dá é Deus. A última palavra quem dá é Deus. E a gente ainda fica com a boca aberta com os milagres que Deus opera até os dias de hoje. Então esse dom tem esta finalidade, dizer ao mundo que você é bom, você tem uma medicina boa, você tem uma ciência avançada, mas quando chega o teu limite, aí entra o meu operar, Porque para Deus nada é impossível. Os dons de cura, de vez em quando acontece algo glorioso, mostra para a humanidade, sabe? A gente cai na real e fala, meu Deus, esse Deus é poderoso demais. Tá certo? O Pai Celestial deu dons à igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça, tá? Essa é a finalidade do dom espiritual. Engraçado é que o subsídio aqui da revista do professor vai dizer que no grego a palavra dons de cura aparece justamente no plural. Por quê? Para mostrar que existe uma diversidade de dons na área da cura. Vamos ao subtópico 3, o dom e a operação de maravilhas. Isso aqui é interessante. O dom de operação de maravilhas, este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Em outras palavras, há uma diferença entre o dom de cura e o dom de operação de maravilhas. Operação de maravilhas, por exemplo, a pessoa não ter um braço e crescer o braço, sabe? Muda
o mundo natural, a ordem natural das coisas é muito mais do que o dom de cura, por exemplo. Deus cura um câncer no útero, é o dom de cura. Agora, a pessoa não ter um útero e nascer um útero nela, aí já é a operação de maravilhas. Então, a operação de maravilhas trabalha, por exemplo, alguém que está morto e ressuscitar. Isso é uma operação de maravilhas. É para além do dom da cura, é algo realmente extraordinário. Engraçado que a lição vai dizer o seguinte: o dom de cura, às vezes, é algo que não é visível. Tu tá no culto cultuando, ninguém tá vendo, tu tá sendo curado. O dom de maravilhas não tem como esconder, é algo que é evidente, é algo que todo mundo tá vendo. Essa talvez seja uma grande diferença do dom da cura e o dom de operação de maravilhas, que realmente choca. A operação de maravilhas choca quando você vê ao vivo alguma coisa acontecendo de forma extraordinariamente sobrenatural. Um dom de cura já tem um nível impressionante, o dom de maravilhas avança ainda mais nesse quesito aí. Interessante que a Bíblia diz que os falsos profetas operarão milagres e maravilhas, né? Jesus mesmo fala isso. Então a gente tem que olhar para a Bíblia com calma, que o dom de fazer milagres e maravilhas não está necessariamente associado aí à comunhão com Deus, tá certo? Avançando aí para a gente poder terminar aqui a nossa lição, é o subtópico 3 do tópico 3. Distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. Eu vou ler só até o primeiro ponto e vou explicar para vocês, tá? O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. O dom de maravilha, o dom de cura, hoje virou o quê? Virou uma empresa ou melhor dizendo, virou produtos de uma empresa que tem o nome de igreja. Quem diz que é o detentor desses dons, muitas vezes trabalha o dom como se fosse algo que ele dá. Eu vou te dar a cura. Só que a Bíblia condena esse tipo de ação. Até porque quem cura é Deus. E Deus cura quem quer como quer. E aí os milagres viraram o que hoje, gente? Viraram mercadoria. O pastor vende a sua igreja através do milagre. Aqui nessa igreja acontece isso, aqui nessa igreja acontece aquilo. Tu estava na igreja X, tua vida não acontecia, agora aqui vai acontecer. E aí começa a roubar a glória de Deus e o portador do dom vira um ídolo. Vira um ídolo, as pessoas ficam idolatrando ele e para ele isso é bom porque é rentável, para ele isso é bom porque dá dinheiro, dá lucro, dá fama, dá prestígio. E a Bíblia condena esse tipo de ação. A gente não exige, não decreta, isso é uma confissão positiva, isso é uma teologia totalmente distorcida. E vou te falar uma coisa, até anotei aqui no meu material aqui, a pandemia veio para mostrar isso para a humanidade. Vou falar aqui do Brasil. O Brasil tinha tantos portadores de cura, por que eles então não vão nas UTIs e arranca todo mundo da intubação? Cadê? Cadê aqueles que são portadores do dom, que diz que decreta, que não impediu isso tudo de acontecer? Por que os senhores que são portadores deste dom, que diz que é vocês quem cura, não vão lá no hospital do INCA agora, na parte infantil, e cura todas as crianças? Por que não? Porque eles não têm esse poder. O poder é Deus. E o povo crê tanto que acaba recebendo pela fé em Deus. Então a lição vai dizer que o dom de operação de maravilhas e de curar vive esse momento de distorção no nosso meio, que virou um produto aonde eu vendo. Por eu fazer a cura, você tem que fazer aquilo que eu mando, inclusive dar mais dinheiro, dar mais isso, dar mais aquilo. Infelizmente é justamente isso que acontece. Quem põe a mão sobre o enfermo não pode ser tratado como ídolo na igreja, não pode, e roubar a glória de Deus. Quem opera milagres e a cura é o Senhor, tá certo? Vou ler a conclusão. Deus pode conceder aos seus servos o dom da fé, dom de curar, dom de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se, os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Como eu disse, infelizmente, há pessoas que querem utilizar dessas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Esses assim darão conta com Deus, como diz a lição, porque
ter o dom de curar e de operar milagres não pode ser uma promoção pessoal, tem que ser assim uma promoção do Evangelho e do Reino de Deus. Essa é a lição dessa semana. Que Deus te abençoe, te conceda graça, sabedoria. Amém.